Olá, cosmonautas! Aqui é Camila Raposa e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito o canal. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, por favor, cogite em se inscrever, pois teremos mais conteúdos sobre reviews de materiais, artes legais e muito mais, ok? O tema de hoje é como consertar uma aquarela que você acha que está dando errado. Óbvio, esse tipo de coisa às vezes acontece, tá? De você estar preparando uma aquarela, preparando uma pintura e isso simplesmente dá errado. Na sua mente, é claro, porque se você perguntar para qualquer outra pessoa, ela vai olhar e vai dizer que tá perfeito. Nós artistas somos realmente muito exigentes. E claro, lembrando que esse vídeo é a parte 2 dessa arte. Para você acompanhar o processo, as referências que eu utilizei, por favor, assista o videozinho que está no card, no canto superior direito, que ele vai mostrar todo o processo da parte de arte e finalização e também toda a parte de referências, como utilizar referências adequadamente. Foi com um vídeo bem legal. Então, se você não viu a parte 1, por favor, pause esse vídeo, vai lá, assista a parte 1 e aí poderemos continuar. Os materiais que eu for utilizar nesse vídeo vão estar tanto na tela quanto na descrição. A aquarela que eu estou utilizando é da Royal Talents, a linha Van Gogh. Naquele godezinho pequenininho também são Van Gogh, ok? Só que eu transferi eles para ali para ficar mais fácil de utilizar. O pincel que eu estou utilizando é um pincel tanque da Ceramic, que também está o número dele na descrição. E mais pra frente eu vou utilizar o que vem no conjuntinho da Van Gogh também. Assim como toda aquarela, eu estou iniciando com uma cor base, tá? Não muito forte nem muito fraca, para que a gente possa ir escurecendo ela aos poucos. O vestido da Creepiest Lilac é um vestido preto. Só que, para deixar o preto mais preto, o ideal é que sempre você coloque uma cor base para que ela reflita essa cor. Normalmente, utilizamos o azul. Só que como a Creepiest, ela tem essa vibe toda roxos e lilazes, resolvi colocar roxo como cor base para o vestido dela. Mais pra frente, vocês verão eu colocando mais camadas sobre ele e a sensação de veludo vai transparecer. Outro detalhe que é muito interessante é que as coisas que são brancas, na aquarela, o ideal é sempre a gente deixar ela com um pouquinho de cor. Como vocês podem ver no próprio crânio do Asdrubal, que tá ali na mão da Creepiest, tem vários tons de roxo, turquesa e tudo mais, que no final vão deixar bem mais leve, porque o vestido dela, o fundo, vai ficar tudo mais escuro. Assim como o babado da blusa dela e da barra da saia, assim como a própria máscara da Creepiest, que é branca. Então, tudo que é branco, a gente sempre dá uma sujadinha com algum pouquinho de cor para que não fique o vazio do papel, tá? Então, esse detalhezinho branco é sempre legal. Só não carregue demais. Falando em não carregar, aí tá um dos primeiros que eu considero erros que eu fiz. Não digo erros, mas tipo, escolhas infelizes, podemos dizer. Então essa foi minha primeira escolha infeliz, que foi utilizar esse amarelo no fundo, que vai dar bastante problema mais pra frente, tá? Porque a minha ideia era fazer aqueles sinais de polícia, sabe? Investigação de crime, não ultrapasse, esse tipo de coisa. A ideia era inicialmente essa. Só que no final, tipo, não dá muito certo. Mas depois eu acho uma solução que eu achei bem interessante. E, por favor, acompanhem que vocês vão gostar. Não sei se vocês estão percebendo vários cortezinhos durante a filmagem. É porque a aquarela, ela é uma técnica, né, de pintura que ela demanda que as camadas sequem antes de você aplicar novas. Então, as camadas precisam secar. Por exemplo, o fundo que eu estou aplicando agora, as faixas amarelas precisam estar 100% secas para que eu possa aplicar esse fundo. Se as faixas amarelas estivessem úmidas ainda, provavelmente elas manchariam para dentro do verde, que não era o objetivo. O nome específico dessa técnica é úmido sobre seco, porque justamente tu espera a camada anterior secar para você aplicar uma nova. Então, se quiserem pesquisar na internet, úmido sobre seco. E
claro, se quiserem que eu faça mais exemplos práticos sem ser necessariamente numa arte, deixem nos comentários que eu ficarei muito feliz em ver se vocês têm mais interesse sobre essa parte mais técnica das técnicas. Técnica das técnicas. Um fato importante sobre a edição desse vídeo é que ele foi acelerado em 10 vezes mais rápido. Então, não foi feita em meia hora essa arte, não foi feita em 1 hora essa arte foi feita em 6 horas e meia, sem parar. Então, porque toda vez que eu parava para esperar secar ou parava para tomar um café, eu simplesmente pausava o vídeo ou mandava o pessoal da live dar uma descansada. Então, essa arte de tempo de aplicação de tinta nela foram 6 horas e meia. Por isso que deu para secar tudo e aplicar várias camadas e vários detalhes. Quanto mais tempo você dedica em uma arte, mais detalhes você pode pôr nela. Para artes mais rápidas, aí a gente tem que comer alguns detalhezinhos, porque não tem como fazer detalhe rápido. Agora sim, conseguimos ver a arte com a cor base toda finalizada. A cor do fundo, a cor do vestido, todas as cores clarinhas para a gente poder trabalhar sobre elas depois. Mas temos que esperar secar essas camadas bem. Enquanto isso, vamos comendo um bolinho. Bom, nesse momento eu mostro o meu pincel da Van Gogh que vem no conjunto, tá? Eu não sei por que eu troquei pra ele, mas eu gosto também muito dele, só ele não é muito bom para detalhezinhos pequenos. Agora sim, vocês vão ver esse vestido virar um veludo preto com reflexos roxos. Eu tô usando a cor cinza de Paine, tá? Pra cobrir todo o vestido. E a técnica, ela é de remoção de tinta. Eu aplico bastante aquarela, com muito pigmento e muita água. E depois, onde eu quero clarear, eu retiro essa tinta, que dá bem essa sensação de volume, de brilho, né? É uma técnica bem legal, inclusive a gente usa muito pra fazer a sensação dessa peludinha, às vezes em gato e tudo mais. Se quiserem que eu fale mais dessa técnica também, por favor, deixem nos comentários. Mas é uma das minhas favoritas na hora de fazer tecido. Pessoal, para vocês não sofrerem como eu tô sofrendo agora, na hora que forem pintar uma área grande, troquem de pincel, tá? Peguem um pincel maior, que daí além de vocês terem uma área mais uniforme de tinta, também fica bem mais fácil de lidar com as manchas e controlar as manchas. Sempre que forem pintar uma área grande de aquarela, por favor, troquem para um pincel maior. Uma área menor, troquem um pincel para um pincel menor. Para escurecer o fundo, eu resolvi usar uma guache preta diluída, tá? Porque como o fundo é bem grande, eu ia acabar gastando muito cinza de Paine para pintar o fundo. E eu queria esse efeito bem mais escuro, mais galáctico, tá? Então, nesse ponto, como eu dificilmente uso aquarela preta, eu tinha em mãos uma guache preta, que ela é fundamental. Para quem trabalha com guache, é necessário você ter uma guache branca e uma guache preta. Mas para quem trabalha com aquarela, dificilmente você vai precisar de uma aquarela preta. Então, por isso que eu resolvi optar pela guache. E claro que a guache, sendo prima irmã da aquarela, uma tinta solúvel em água, no caso da minha guache, ela é a base da água, que existem guaches de acrílica, então, nossa, tô me aprofundando muito. Se quiserem que eu fale de guache, por favor, deixem nos comentários, tá? Então, no caso da minha guache, sendo ela a base d'água, ela é bem mais fácil de ser diluída e dá realmente essa aparência bem de aquarela, tá? Então, você consegue utilizar guaches à base d'água de maneira aguada para dar esse efeito mais galáctico. E claro que eu já tô aproveitando essa guache preta para dar uma ajeitadinha nas faixas amarelas. Não disse que ela ia me incomodar mais um tempinho? Então, em algumas partes o amarelo vazou o verde para dentro do amarelo, então eu resolvi dar umas consertadas com a guache preta, tá? Então, a guache também serve para isso, para dar uma ajeitadinha nas situações. Agora, nesse momento, vocês vão ver uma situação de pensamento rápido, tá? Eu entrei com a guache um pouco pra dentro da pele e removi com o pincel. Depois eu fui com
com o paninho, tentei remover e mesmo assim vazou pra dentro da mão. Eu tive que secar toda aquela área pra poder pintar depois, tá, gente? Então, quando você entra com a guache ou entra com outra aquarela numa área que você não quer que pinte, você pode fazer esse movimento. Retire com o pincel bem úmido com água, retire com o pincel o pigmento, pegue o paninho e seque a área. Molha de novo, retira com o pincel o excesso de tinta, bota o paninho até secar. Aí depois que tiver seco, tadã, você retoca. Eu peço mil desculpas pra vocês, mas eu tenho essa mania horrorosa de ficar girando a folha 360 graus o tempo inteiro, tá? Isso é uma coisa assim que grandes partes dos desenhistas fazem e se sentem muito envergonhados por isso, porque realmente para gravar vídeo se torna um troço super louco, né? A folha girando. Mas eu também defendo o fato de que a gente tem que sempre achar os melhores ângulos pra gente trabalhar. Eu, no caso, como eu tava em live e, tipo, as pessoas não vão estar esperando secar uma parte pra tu poder pôr a mão por cima. Então, o fato de girar a folha do papel facilita bastante pra eu trabalhar nas áreas que já estão secas, enquanto as que estão folhadas estão secando. Então, é uma questão mais de dinâmica, né? Eu prefiro. E eu acho que se você gira a folha, não tem problema. Se vocês querem que eu fale sobre a questão de girar a folha, coisas que desenhistas fazem, manias de artistas, por favor, deixe nos comentários ou comente comigo lá no Instagram, que vai ser da hora conversar sobre isso, tá? Que realmente os artistas têm umas manias que eles têm vergonha, mas que às vezes são super úteis na hora de trabalhar. Ih, olha lá, o cafezinho. E vocês? Vocês preferem trabalhar com café ou com chá? Qual é o seu companheiro de arte? Outro truque interessante para você utilizar para secar a sua aquarela é usar o próprio secador de cabelo, gente. Mas a dica de ouro para vocês utilizarem bem o secador de cabelo é que, para usar por cima da aquarela, ela tem que estar úmida e não molhada, tá? Você vai olhar o reflexo dela. Se ela não tiver reflexo, mas você sentir que a folha tá umidazinha, use o secador por cima. Agora, se você vê o reflexo dela e ela está molhada, está refletindo, use o secador por baixo da folha, que daí você aquece a folha e aí a água evapora. Porque se você passar o secador sobre a aquarela e ela estiver molhada, você vai fazer um estrago, porque a água vai se espalhar por cima da tua aquarela e vai ser um show, tá? Então, úmida por cima, molhada por baixo. Acabei me estendendo nas dicas da aquarela e perdi o ponto dos lápis de cor, tá? Os lápis de cor que eu estou utilizando, eles são Super Soft, da Faber-Castell, tá? Que são meus favoritos, vocês já viram eles já várias vezes aqui no canal. E eu acho que eles complementam a aquarela super bem, porque pelo fato deles serem super mais pigmentados, tipo, por uma linha que não é profissional, eles cobrem a aquarela e tu consegue dar bastante volume e tudo mais. Então, ultimamente eu ando misturando bastante os lápis com a aquarela e tá rendendo resultados incríveis. Experimente! E se você experimentar, claro, não se esqueça de me marcar no Instagram pra eu ver você brincando aí com as técnicas que você tá aprendendo aqui no canal. Então, vocês estão vendo que eu estou usando um paninho sobre o desenho para poder pintar com lápis de cor? Eu sofro de uma condição na minha mão que se chama sudorese, então o que acontece? Minha mão transpira bastante, ainda mais com toda essa luz que tá aí, aquece minha mão transpira e aí a aquarela acaba acordando com o suor da minha mão. É horrível, é horrível, por isso que eu também não uso lápis aquarelável, porque o lápis aquarelável também desperta com água e logo com suor também. Então, além de ser uma dica pra você, se você tem as mãos suadas que nem eu, usar o paninho também serve pra você que não tem as mãos suadas, porque a mão em si já é gordurosa por natureza. Por mais que você lave suas mãos, ela sempre vai ter um pouquinho de gordura. E a gordura no papel pra aquarela acaba tornando ele impermeável e logo você não consegue pintar nele depois que a gordura se depositou ali. Então, usar o paninho ajuda você pintar melhor no seu papel e aproveitar melhor a qualidade do seu papel.
Agora aí no close vocês estão vendo o quanto de volume eu tô realmente acrescentando extra com o lápis de cor na aquarela. Pintar com lápis de cor pra mim sempre foi muito divertido, apesar de demorado, então eu tenho vários truques com lápis de cor, não só somente para usar eles acoplado com a aquarela, mas também utilizar eles sozinhos. Um deles, que é o principal, é o truque do lápis chanfrado, que eu vou mostrar agora na tela. Vocês estão vendo que a ponta tá chanfrada? Uma parte mais grossa e uma parte mais fina? Isso ajuda a você manter um sombreado e ao mesmo tempo deixar sua ponta sempre, entre aspas, apontada, porque sua ponta vai ficar sempre fina. Então, de novo, se vocês quiserem dicas sobre lápis de cor, deixem nos comentários, porque eu tô guardando todo mundo que tá comentando, todo mundo que tá dando dica, todo mundo que tá fazendo pedido. Eu tô anotando e tá tudo na lista para gravar vídeos, então se vocês querem um vídeo sobre lápis de cor, por favor, deixe nos comentários. E claro que em nenhuma arte minha podia faltar uma luzinha turquesa, né? Aí bota a luzinha turquesa no cabelo, bota a luzinha turquesa no vestido, e aí fica tudo iluminado. Muito bem, último close antes de toda a mexeção que eu vou fazer. O que aconteceu? Eu não estava satisfeita com as linhas amarelas, já tinha falado pra vocês. Então o que eu fiz? Eu escureci mais as linhas, eu passei lápis de cor preto, eu passei nanquim pra escurecer mais as linhas, passei lápis de cor laranja e tipo, nada resolveu a minha gana que eu tinha contra essas linhas. Então o que eu decidi fazer? Eu resolvi pegar uma guache prateada que eu tinha, e ia deixar tudo mais frio, porque essa linha amarela deixou a situação toda muito contrária, ela é uma cor oposta ao roxo, então ela tá gritando no desenho, tu nem consegue enxergar a Creepiest direito, tá? Infelizmente no vídeo não mostra, mas eu passei mais 2 camadas dessa guache prateada sobre e consegui cobrir todo o amarelo. Então, no Instagram, eu acredito que vocês conseguem ver a versão finalizada dessa arte com o fundo novo. Então é isso, meus caros cosmonautas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado e, claro, que este vídeo não teria sido possível se não fosse pelos meus apoiadores, que estão todos aí na tela. Quer aparecer aqui também? Então, acesse o meu Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo. E contribua para que eu continue fazendo muitos vídeos. E claro, muito obrigada a vocês que estão olhando meu vídeo até o final. Aqui é a Camila Raposa, desligando. Fiquem, por favor, muito bem aí fora e até mais.